A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas estreitas de Alfama, em Lisboa, quando João tropeçou na calçada irregular, o coração martelando como um tambor de guerra. Ele havia fugido de casa horas antes, o grito do pai quando em sua mente, monstro. Saia daqui antes que eu te mate. E agora, aos 17 anos, o mundo parecia um abismo sem fundo. De repente, o ronco ensurdecedor de motos o fez parar, um grupo de bikers parou bem à sua frente, liderados por um homem de olhos penetrantes que o encarou como se pudesse ler sua alma despedaçada. Por favor, João sussurrou, caindo de joelhos na poça d'água, as mãos trêmulas estendidas. Me escondam. Eles vão me encontrar. Eu não tenho mais ninguém. O líder, Miguel, desmontou da Harley com um movimento fluido, sua jaqueta de couro rangendo, e por um instante o mundo parou. Era o começo de uma tempestade que ninguém poderia prever. Miguel hesitou, o cigarro entre os dedos queimando devagar enquanto chovia sobre o grupo de 5 homens, todos com tatuagens que contavam histórias de estradas perdidas e noites sem fim. Eles eram os Lobos do Tejo, uma irmandade de motoqueiros que rodava pelas costas portuguesas, de Sagres a Porto, fugindo de suas próprias sombras. João, com seu rosto delicado e olhos que pareciam carregar o peso do Oceano Atlântico, não se encaixava no perfil de um fugitivo comum. Quem diabos é você, miúdo? Grunhiu Miguel, sua voz rouca como o vento no cabo da roca. João engoliu em seco, o segredo queimando em sua garganta como vinho do Porto envelhecido demais. Ele não podia contar tudo ainda, não sobre o pai, um deputado influente em Lisboa, nem sobre o pendrive escondido em seu bolso, repleto de documentos que poderiam derrubar governos. Em vez disso, ele murmurou, sou só um garoto que ama errado. Me levem com vocês, ou me matem aqui mesmo. O grupo trocou olhares carregados de desconfiança. Rui, o mais jovem dos bikers, com uma cicatriz no queixo de uma briga em Faro, riu baixinho. Ama errado. Isso é problema de cidade grande. Aqui na estrada, a gente ama o que quer, ou nada. Mas Miguel viu algo nos olhos de João que o fez lembrar de si mesmo aos 18, quando confessara ao pai pescador em Setúbal que sentia borboletas no estômago por um colega de oficina. O velho os pulsara com um cinto na mão, e Miguel aprendera a enterrar sentimentos sob camadas de couro e asfalto. Suba na garupa, ordenou ele, estendendo a mão. João agarrou-a como se fosse uma âncora, e o motor rugiu, levando-os para longe das luzes da capital, rumo às serras de Sintra. Na primeira noite, acamparam nas ruínas de um convento abandonado perto de Mafra, o ar cheirando a eucaliptos e maresia. Os bikers montaram um fogo crepitante, e João, encolhido em um cobertor emprestado, observava-os em silêncio. Eles eram uma família improvável. Miguel, o líder de 32 anos, com um passado de boxeador amador e um coração que sangrava por causas perdidas. António, o mecânico quieto de Évora, que escondia sua própria atração por homens atrás de piadas grosseiras. E os outros 3, veteranos de guerras internas, todos marcados pela vida dura das províncias portuguesas. Conte sua história, rapaz, disse Miguel, passando uma caneca de aguardente. João hesitou, o fogo dançando em seus olhos. Ele falou da mãe, que morrera quando ele tinha 10 anos, deixando-o à mercê de um pai obcecado por reputação política. Ele descobriu que eu beijei um menino na escola. Em Lisboa, as pessoas sussurram, mas ele grita. Disse que eu envergonhava o nome da família. Os homens ao redor do fogo ficaram quietos, o crepitar das chamas o único som. Rui, surpreendentemente, foi o primeiro a falar. Meu irmão era como você. Caiu de uma ponta em Coimbra porque os valentões da faculdade não aguentavam vê-lo feliz com o namorado. A confissão pairou no ar como fumaça, e João sentiu uma rachadura em sua armadura de medo. Miguel, no entanto, desviou o olhar para as estrelas, pensando em como a estrada sempre o salvara, mas nunca curara. Ele se levantou abruptamente. Durma. Amanhã rodamos para o Algarve. Lá, talvez você encontre paz. Mas naquela noite, enquanto João adormecia, Miguel ficou acordado, questionando por que um estranho o fazia sentir como se o asfalto sob suas botas estivesse se desfazendo. Dias se transformaram em semanas enquanto o grupo serpenteava pelas estradas sinuosas de Portugal. Sintra, com seus palácios fantasmagóricos, passaram por Óbidos, a vila medieval onde João provou ginginha pela primeira vez e riu de verdade, esquecendo por um momento o pendrive que pesava em seu bolso como uma maldição. Os bikers o tratavam como um irmão mais novo, ensinando-o a trocar óleo de moto e a ler o mapa das estrelas sobre o Alentejo vasto e seco. Mas tensões fervilhavam sob a superfície. António, com sua timidez enrustida, evitava João, murmurando para Miguel sobre não trazer problemas para o clã. Uma noite, em uma taverna em Évora, bêbado de vinho tinto, António explodiu. Ele é moleque de cidade, Miguel. Vai-nos arrastar para o fundo com suas frescuras gay. As palavras cortaram o ar como uma faca, e João, sentado no canto,
sentiu o estômago revirar. Ele se levantou, os punhos cerrados. Frescuras. Você acha que eu pedi para nascer assim? Para amar quem eu amo e ser caçado por isso? Miguel interveio, separando-os com mãos firmes. Chega. Todos nós carregamos fantasmas. O meu é um amor que enterrei em Setúbal, e ele ainda me assombra nas curvas da estrada. Pela primeira vez, João viu vulnerabilidade no líder, os olhos de Miguel, castanhos como terra molhada, traindo uma dor antiga. Naquela noite, sob o luar prateado do Alentejo, João e Miguel conversaram pela primeira vez de verdade, sentados na beira de um penhasco. Eu não sou como você pensa, disse Miguel, a voz baixa. Eu sinto coisas. Por homens, por mulheres. Mas a vida me ensinou a calar. João estendeu a mão, tocando levemente o braço dele, então porque me salvou. Miguel não respondeu, mas o silêncio entre eles era elétrico, cheio de promessas não ditas. Enquanto o grupo se aproximava do Algarve, com suas falésias douradas e mar turquesa, o segredo de João começou a vazar como o óleo de um motor furado. Em uma parada em Lagos, ele sonhou com o pai, o homem de terno impecável, discursando no Parlamento sobre valores tradicionais portugueses, enquanto escondia amantes e subornos. O pendrive continha e-mails, gravações, provas de que o pai financiava grupos extremistas anti-LGBTQ+, com dinheiro público, um escândalo que poderia abalar a nação inteira. João acordou suando, e Miguel, que montava guarda, o encontrou tremendo. O que é, João? Você carrega mais do que medo nos olhos. Relutante, João mostrou o dispositivo. Isso destrói ele. E talvez tudo o que eu conheço. Mas se eu entregar, sou um traidor. Se eu guardo, ele me mata. Miguel examinou o pendrive à luz da lanterna, seu rosto endurecendo. Isso não é só sua briga, miúdo. É de todos nós, de mim, que perdi um amor por causa de gente como seu pai, de Rui, que enterrou o irmão. Mas antes que pudessem decidir, o destino interveio. Um carro preto surgiu na estrada poeirenta, faróis cortando a noite como acusações. Eram homens do pai de João, pistoleiros contratados em segredo. O tiroteio irrompeu como um trovão, balas ricocheteando nas rochas. Rui foi atingido no ombro, gritando de dor, enquanto Antônio arrastava João para trás de uma moto tombada. Miguel, com fúria primal, revidou, sua pistola e quando no ar salgado. Corram, berrou ele, cobrindo a retirada. João, coração na garganta, viu Miguel cair, sangue manchando sua jaqueta. Eles fugiram para as cavernas escondidas de Benagil, o grupo ferido e exausto. Rui delirava de febre, murmurando sobre o irmão perdido, e Antônio, pela primeira vez, abraçou João. Desculpa, rapaz. Eu era o idiota. Você é um de nós agora. Miguel sobreviveu, uma bala roçando seu braço, mas a ferida na alma era mais profunda. Deitado na areia úmida da caverna, ele encarou João. Eu te salvei porque vi em você o que eu poderia ter sido, livre para amar sem correntes. As palavras pairaram, e João, com lágrimas nos olhos, inclinou-se para frente, seus lábios roçando os de Miguel em um beijo hesitante, cheio de sal do mar e do suor da batalha. Não era paixão carnal, mas uma conexão que curava feridas antigas, um juramento silencioso sob as estrelas filtradas pela rocha. Mas o descanso foi breve. Notícias vazaram, um vazamento anónimo na imprensa de Lisboa mencionava documentos explosivos contra o deputado Varela. O pai de João mobilizara a mídia, pintando o filho como um delinquente fugitivo influenciado por perigosos motoqueiros. A nação fervia, debates acalorados na TV sobre decadência moral, enquanto ativistas LGBTQ+ marchavam em Porto e Coimbra, exigindo justiça. Os lobos do Tejo, agora caçados como criminosos, rodaram para o interior, rumo às montanhas da Serra da Estrela, onde a neve precoce caía como véus de segredos. João e Miguel cavalgavam lado a lado, o vento sussurrando promessas. Eu te amo, confessou João uma noite, em um refúgio de pastores. Miguel sorriu pela primeira vez em anos, um sorriso que iluminava mais que o fogo. E eu, você. Mas o amor não basta se não lutarmos por ele. O conflito escalou quando traidores surgiram. Um dos bikers mais velhos, Vasco, revelou-se comprado pelo pai de João, uma dívida de jogo em Faro o tornara vulnerável. Em uma emboscada nas curvas geladas da serra, Vasco traiu o grupo, guiando os pistoleiros diretamente para eles. O caos explodiu, motos derrapando na neve, tiros e quando como trovões alpinos. Antônio salvou Rui arrastando-o para um barranco, mas Vasco apontou a arma para João. É o fim, garoto. Seu pai paga bem. Miguel, com o braço ainda enfaixado, lançou-se sobre ele como um lobo ferido, os dois rolando na neve manchada de vermelho. João, paralisado, viu o pendrive cair, e com ele, a decisão.
Ele o pegou e correu para a estrada, sinalizando um caminhoneiro anónimo. Leve isso para a imprensa em Lisboa. Diga que é de um fantasma. Horas depois, em um chalé isolado na Guarda, o grupo se reuniu, exausto e quebrado. Vasco estava morto, Miguel com costelas rachadas, mas vivo. A traição abalou as fundações da Irmandade, forçando confissões brutais. Eu sempre soube que Vasco era fraco, admitiu António, mas eu tinha medo de gente como nós, de sermões na igreja de Évora que diziam que o amor como o nosso é pecado. Rui, recuperando-se, apertou a mão de João. Meu irmão teria te amado como irmão. Obrigado por nos lembrar que a família não é sangue. Miguel, encostado na parede, puxou João para perto. Você escolheu a verdade. Agora, o que sobra de nós? O beijo que se seguiu foi um bálsamo, profundo e urgente, selando não só amor, mas uma aliança forjada no fogo da adversidade. Enquanto a neve caía lá fora, o pendrive chegava às mãos de uma jornalista investigativa em Lisboa, Ana Costa, conhecida por expor corrupção na era pós-ditadura. Os documentos explodiram como uma granada, gravações do deputado Varela ordenando ataques a centros LGBTQ+, em nome de limpeza moral, financiados por fundos europeus desviados. A nação tremeu. Manifestações eclodiram em todo Portugal, de Braga a Faro, bandeiras arco-íris tremulando ao lado de cartazes contra a hipocrisia política. O pai de João foi preso em uma operação ao vivo na TV, seu rosto impassível desmoronando em lágrimas falsas. Mas para João, o abalo era pessoal. Ele assistiu à notícia em um rádio crepitante, o braço de Miguel ao seu redor. Eu o destruí, sussurrou. Miguel virou seu rosto para ele. Não. Você o libertou, de si mesmo, e de nós. O grupo desceu da serra como fantasmas vitoriosos, rodando para Lisboa sob um sol de inverno pálido. A cidade os recebeu com uma mistura de hostilidade e reverência, repórteres acampavam nas ruas de Alfama, mas ativistas formavam um cordão protetor. João, agora um símbolo involuntário, enfrentou a imprensa pela primeira vez ao lado de Miguel. Eu implorei por abrigo a estranhos, disse ele, voz firme apesar do tremor. E encontrei uma família. Portugal precisa aprender que o amor não tem rótulos, só corações que batem no mesmo ritmo. A multidão aplaudiu, e em meio ao barulho, Miguel sussurrou, e o nosso ritmo? Vai durar. João sorriu, os olhos brilhando. Até o fim da estrada. Mas o final não era sem sombras. O pai de João, da prisão, enviou uma carta, não de raiva, mas de um pedido roto de perdão, admitindo que sua própria juventude em uma Portugal salazarista o moldara em um homem de ferro e mentiras. João a leu em voz alta para o grupo, lágrimas caindo. Eu o perdoo, disse, mas não esqueço. Rui, agora cicatrizado, propôs um brinde, pelos lobos, e pelos amores que nos salvam. Eles rodaram juntos pela costa da Caparica, o mar espumando como risadas, e naquela noite, sob as estrelas de um céu português infinito, João e Miguel dançaram descalços na areia, mãos entrelaçadas, o futuro se desdobrando como uma estrada sem fim. Anos depois, os lobos do Tejo se tornaram lendas, não mais fugitivos, mas embaixadores de uma Portugal renascida, organizando passeios pela igualdade de Faro atrás dos montes. João, agora um ativista com um livro best-seller sobre sua jornada, casou-se com Miguel em uma cerimônia simples em Sintra, cercados por azulejos que contavam histórias antigas de amor proibido. A nação, abalada mas fortalecida, celebrava, o escândalo levara a leis mais justas, e o amor, outrora sussurrado nas sombras, agora ecoava nas ruas ensolaradas. E em cada curva da estrada, eles lembravam, o que começa com implorar pode mudar o mundo. No coração pulsante de Lisboa, onde o Tejo serpenteia como uma veia de prata sob as 7 colinas, João acordava sobressaltado com o eco de pesadelos que não o deixavam em paz. Fazia meses desde que os lobos o acolheram, mas as noites ainda traziam vislumbres do pai, o homem que outrora fora seu herói, agora um estranho acorrentado por suas próprias mentiras. Miguel, dormindo ao seu lado no quarto apertado acima de uma oficina em Belém, sentia o tremor e o puxava para perto sem palavras, seu peito largo um escudo contra o mundo. Sonhos ruins de novo, murmurava, a barba por fazer roçando a testa de João. Sim, mas você os afasta, respondia ele, traçando os contornos de uma tatuagem no braço de Miguel, um lobo uivando para a lua, símbolo de uma liberdade que ambos ainda aprendiam a abraçar. A rotina dos dias era um bálsamo ritmado. De manhã, João ajudava na oficina, aprendendo a soldar peças de motos com mãos que tremiam menos a cada dia. António, o ex-cético, agora seu mentor improvável, resmungava instruções enquanto polia uma carburadora. Segura firme, miúdo. A vida é como isso, uma peça solta e tudo desaba. Rui, com o ombro ainda rígido da bala, contava histórias exageradas de suas andanças pelo Douro, fazendo João rir até doer a barriga. Mas sob a camaradagem, correntes invisíveis puxavam.
A mídia não os deixava esquecer, manchetes em jornais como o Público gritavam: o escândalo Varela, o filho rebelde e seus salvadores de coro, transformando João em um ícone relutante. Ele recebia cartas, algumas de apoio, de jovens como ele em vilas remotas do Minho, outras, venenosas, de conservadores que o chamavam de verme da sociedade. Uma tarde, enquanto o grupo preparava uma viagem para Coimbra, um evento de ativistas na universidade, um envelope sem remetente chegou à oficina. Miguel o abriu primeiro, seu rosto endurecendo como granito. É do seu pai, João. Da prisão em Évora. As palavras dentro eram um misto de súplica e manipulação. Filho, eu errei, mas sangue é sangue. Volte. Eu posso consertar tudo com meus advogados. Esqueça esses selvagens. João sentiu o ar fugir dos pulmões, o pendrive do escândalo parecendo pulsar em sua memória como um coração culpado. Ele acha que pode comprar meu silêncio agora? Depois de tudo. Miguel amassou o papel, jogando-o no fogo da lareira improvisada. Ele perdeu você quando escolheu o ódio. Nós não vamos. A viagem para Coimbra foi um teste de fogo. As estradas do interior, ladeadas por vinhedos outonais, deviam ser terapêuticas, mas um acidente os atrasou perto de Leiria. Uma moto de um rival dos lobos, resquícios de antigas rixas de estrada, colidiu de propósito, enviando Rui para o hospital com uma fratura. Enquanto esperavam no pronto-socorro, com cheiro de desinfetante e ansiedade, João confrontou Miguel em um corredor mal iluminado. Você me protege demais. Eu não sou frágil. Miguel encostou a testa na dele, o cheiro de couro e tabaco misturando-se ao ar estéril. Não é fragilidade. É medo de te perder. Eu já enterrei um amor uma vez, não aguento o outro. A confissão, crua como uma ferida aberta, fez João tremer. Eles se beijaram ali, rápido e feroz, um lembrete de que o amor deles era uma rebelião contra o mundo que tentava separá-los. Em Coimbra, o evento era um caldeirão fervente, estudantes com cabelos tingidos de arco-íris marchavam pelas ruas medievais, cantando fados adaptados com letras de empoderamento. João falou no palco, voz ganhando força a cada palavra. Eu implorei a estranhos por abrigo porque minha própria casa era uma prisão. Mas aprendi que família é escolhida, nos corações que batem ao ritmo da liberdade. A multidão rugiu, mas nos bastidores, um homem de terno cinza o esperava, um emissário do governo, oferecendo imunidade ao pai em troca de João testemunhar contra os criminosos motoqueiros. Pense na nação, rapaz. Seu pai pode ser absolvido se você cooperar. João riu, amargo. A nação. Ela tremeu porque finalmente viu a verdade. Diga a eles que eu escolho a justiça, não o silêncio. O retorno a Lisboa trouxe uma reviravolta inesperada. Ana Costa, a jornalista que explodira o escândalo, contatou João para um documentário. Você e esses bikers, a história de vocês é o coração da mudança em Portugal. Durante as filmagens nas docas do Tejo, com gaivotas gritando como testemunhas, João e Miguel reviveram momentos, a chuva em Alfama, o beijo na caverna de Benagil. Mas tensões internas ressurgiram. António, lutando com sua própria identidade, confessou a João em uma noite chuvosa: eu invejo vocês. Eu amo um homem há anos, um professor em Évora, mas o medo me paralisa. E se a estrada nos levar para longe dele? João o abraçou, irmão a irmão. O amor não é prisão. É ponte. Vá atrás dele. O clímax veio em uma manifestação nacional em Lisboa, convocada após uma nova lei antidiscriminação ser proposta, mas sabotada por aliados do pai de João ainda livres. Milhares lutavam o Rocio, bandeiras tremulando, mas infiltrados violentos atacaram, pedras voando como granizo. No meio do tumulto, João foi separado de Miguel, arrastado para uma rua lateral por capangas mascarados. Seu pai manda lembranças, sibilou um deles, a faca brilhando. O pânico subiu como baile, mas então, um rugido, os lobos surgiram das sombras, motos bloqueando a saída. Miguel derrubou o agressor com um soco preciso, puxando João para a segurança. Nunca mais te solto, ofegou, sangue escorrendo de um corte na testa. Na calmaria pós-caos, com sirenes uivando ao fundo, o grupo se reuniu em um café escondido no bairro Alto. Rui, de muletas, ergueu um copo. Pelos que caem e se levantam. António anunciou: eu vou para Évora. Vou lutar pelo meu amor. E João, aninhado nos braços de Miguel, sentiu o peso do passado se dissolver. Nós abalamos a nação, mas ela nos abalou mais, nos fez inteiros. O sol poente tingia o Tejo de ouro, e pela primeira vez, o futuro parecia uma estrada aberta, sem curvas traiçoeiras. Mas o eco do conflito persistia. Dias depois, uma carta chegou, não do pai, mas da mãe de Miguel, uma viúva de Setúbal que ele não via há anos. Ouvi sobre você e o garoto.
venham. É hora de curar velhas feridas. A viagem para o sul foi carregada de expectativa, as praias de areia branca do Sado, onde Miguel crescera pescando com o pai rigoroso. Ao chegarem à casa simples de azulejos rachados, a mãe os recebeu com peixe grelhado e um abraço hesitante. Eu sabia do seu segredo, filho. Mas o medo me calou. Lágrimas fluíram como o rio, e João viu Miguel se desfazer, o homem de ferro admitindo: eu te perdoei há muito, mãe. Mas agora, com ele, eu vivo. Enquanto a nação digeria as reformas, casamentos iguais legalizados em uma votação tensa no Parlamento, João e Miguel planejavam seu próprio futuro. Uma oficina expandida em Lisboa, talvez um podcast sobre histórias de amor nas estradas portuguesas. Você implorou por esconderijo, disse Miguel uma noite, na varanda com vista para o castelo de São Jorge. Mas encontrou um lar. João sorriu, beijando devagar. E você, um coração para chamar de seu. As ondas do Atlântico quebravam contra as falésias de Sagres como um lamento eterno, e quando os sussurros não ditos que ainda pairavam entre João e Miguel. Fazia um ano desde o implorar na chuva de Alfama, mas as cicatrizes, as visíveis, como a marca de bala no ombro de Rui, e as invisíveis, como o silêncio forçado de António, serviam de lembrete de que a vitória era frágil como conchas na maré. Eles haviam-se mudado para uma casa modesta em Cascais, onde o mar rugia com sol, mas o passado teimava em voltar como névoa matinal. João, agora 20 anos, equilibrava estudos online em direitos humanos com palestras em escolas do Algarve, contando sua história para adolescentes que o olhavam com olhos famintos de esperança. O amor não é crime, dizia ele, é a única lei que importa. Miguel, fiel à estrada, liderava os lobos em missões de caridade, entregas de suprimentos a comunidades isoladas no interior, onde o preconceito ainda enraizava como oliveiras centenárias. Mas em casa, as noites eram para eles, conversas sussurradas sobre sonhos, como abrir um centro para jovens LGBTQ+ em Lisboa, financiado por doações de celebridades sensibilizadas pelo escândalo Varela. Você sonha grande, miúdo, provocava Miguel, traçando mapas imaginários no peito nu de João à luz da lua. E você me faz acreditar neles, respondia ele, o toque leve como uma brisa de verão. O conflito reacendeu com uma ligação inesperada. Ana Costa, a jornalista, alertava sobre uma conspiração remanescente. Aliados do seu pai estão tramando uma contraofensiva, falsificando provas para pintar você como manipulador, e os bikers como terroristas. O ar na casa de Cascais ficou pesado, como antes de uma tempestade. Rui, que visitava com sua nova namorada, uma artista de Porto, bateu o punho na mesa. Eles não param. Depois de tudo. António, agora abertamente com seu professor em Évora, ofereceu: eu tenho contatos na universidade. Podemos desmascarar isso academicamente. Mas João sentiu o pânico familiar subir, o medo de que o amor que construíra fosse demolido por mentiras. Eles decidiram contra-atacar, uma viagem de reconciliação para Setúbal, terra natal de Miguel, onde o passado dele esperava como armadilhas. A estrada pela A2 era um tapete de memórias, paradas em áreas de descanso para cafés fortes, risadas sobre antigas brigas. Mas ao chegarem à cidade de Sardinha e Sal, a mãe de Miguel os recebeu com olhos inchados. Seu pai. Ele deixou uma caixa antes de morrer. Para quando você estivesse pronto. Dentro, cartas amareladas, confissões de um homem que amara em segredo um marinheiro na juventude, mas escolhera o silêncio para sobreviver à ditadura. Miguel leu em voz alta, voz embargada, e João segurou sua mão, sentindo o tremor. Ele era como eu, preso no medo. Obrigado por me mostrar isso, mãe. A revelação os uniu mais, mas o perigo espreitava. Em uma noite de mercado em Setúbal, com cheiro de choco frito no ar, um homem se aproximou, um ex-assessor do pai de João, sorriso falso como uma moeda falsificada. O deputado quer um encontro. Paz, ele diz. Miguel rosnou, mas João, surpreendentemente, aceitou. Eu enfrento os fantasmas. Sozinho. A discussão que se seguiu foi feroz. Você é louco, gritou Miguel, os olhos flamejando. E você é teimoso, rebateu João. Eu não posso viver com medo eterno. Isso é amor, confiar. Eles se reconciliaram na praia deserta do Sado, corpos colados na areia fria, beijos que apagavam raiva como ondas apagam pegadas. O encontro aconteceu em uma prisão de alta segurança perto de Évora, sob vigilância pesada. O pai de João, envelhecido e curvado, sentou-se do outro lado do vidro. Filho. Eu pensei que protegia nossa família. João, coração de gelo e fogo, respondeu, você destruiu a dela. Mas eu perdoei, por mim, não por você. O homem desabou, admitindo mais segredos, uma rede de corrupção que ia além, tocando figurões da igreja e da política. Use isso. Acabe com eles.
Era o golpe final, novas provas, entregues em um envelope selado. Ao sair, João ligou para Miguel: volto para casa. E trago o fim de tudo. De volta a Cascais, o grupo se reuniu para planejar. Ana Costa publicou a bomba, artigos detalhando a rede, com depoimentos anónimos. A nação explodiu novamente, prisões em cadeia, debates furiosos no Parlamento, onde deputados progressistas, inspirados pela história de João, aprovaram proteções ampliadas para a comunidade LGBTQ+. Mas o preço veio: ameaças anônimas, uma moto sabotada com freios cortados. Durante uma perseguição noturna pelas curvas de Sintra, Miguel quase perdeu o controle, a Harley derrapando perigosamente. Eles querem nos quebrar, gritou ele ao parar. João, na garupa, o abraçou forte. Então nos consertamos juntos. Em meio ao caos, um momento de luz, o casamento de António em Évora, uma celebração simples com fado ao vivo e vinho alentejano. João e Miguel dançaram como convidados de honra, o amor deles um farol para os noivos. Vocês nos mostraram o caminho, disse o professor a Miguel. Mas naquela noite, uma ligação mudou tudo, um jovem de Faro, e quando o passado de João, implorava por ajuda, fugindo de uma família abusiva. Eu ouvi sua história. Me salvem como salvaram ele. Os lobos partiram ao amanhecer, rodando sul sob chuva torrencial, provando que o ciclo de salvação continuava. Ao resgatarem o garoto, escondendo-o em um motel em Lagos, João sentiu um fechamento poético. Foi assim que começou, disse a Miguel, assistindo o sol nascer sobre o mar. E assim continua, um implorar que abala mundos. Miguel beijou sua têmpora. Nosso mundo, pelo menos. O vento do norte soprava frio pelas planícies do Alentejo, carregando o aroma de cortiça e terra vermelha, enquanto João e Miguel guiavam um novo fugitivo, um garoto chamado Tiago, de 15 anos, com olhos assustados como os de João outrora, para um esconderijo seguro em Monsaraz. A fortaleza medieval, com suas muralhas de pedra testemunha de séculos de segredos, parecia o lugar perfeito para lamber feridas. Rui e a namorada se juntaram a eles, trazendo suprimentos e histórias para distrair Tiago. Eu levei um tiro por um amor assim, contava Rui, erguendo a camisa para mostrar a cicatriz. Mas valeu cada ponto. O garoto ouvia, boquiaberto, e aos poucos, o terror em seu rosto dava lugar a um sorriso tímido. Mas a paz era ilusória. As notícias da rede de corrupção se espalhavam como fogo em palha seca, o primeiro-ministro convocava uma comissão especial, e nomes bombásticos caíam, bispos coniventes, empresários de Lisboa que financiavam ódios velados. João, consultado como testemunha-chave, viajou para audiências em Coimbra, deixando Miguel em Cascais com o coração apertado. Volta inteiro, murmurou ele no aeroporto, o beijo de despedida demorado como um adeus não dito. Nas sessões, João enfrentava olhares acusadores. Você traiu sua família por glória? Perguntava um deputado conservador. Não, respondia ele, voz e quando na sala de mármore. Eu a libertei, de mentiras que envenenam gerações. Miguel, sozinho, lutava com demónios próprios. Uma carta da ex-namorada de anos atrás chegava, reabrindo feridas. Eu sabia do seu lado, mas você nunca confiou em mim o suficiente para contar. Ele a mostrou a António durante uma visita, as mãos tremendo. Eu era um covarde. Com João, eu aprendo a ser homem de verdade. António, casado e radiante, apertou seu ombro. O amor ensina, irmão. Mas testa também. Naquela noite, Miguel cavalgou sozinho até o Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa, onde o Atlântico rugia fúria. Porque eu, Deus, gritou para o vento. Porque nos fazer amar assim, em um mundo que quebra? A resposta veio em uma mensagem de João, uma foto de Coimbra sob chuva, com a legenda, pensando em você. Voltando para casa. A reunião foi explosiva, literal e figurativamente. Enquanto João descia do trem em Lisboa, uma bomba caseira detonou perto da estação do Rossio, um atentado reivindicado por extremistas remanescentes da rede Varela. Sirenes uivaram, e Miguel, que esperava na multidão, abriu caminho através do pânico, encontrando João coberto de fuligem mas ileso. Eu pensei, começou Miguel, voz falhando, abraçando com força que doía. Eu sei, sussurrou João. Mas estamos vivos. Juntos. O incidente galvanizou a nação, marchas pacíficas lotaram as avenidas, de Lisboa a Porto, com o slogan Amor não explode, une. Até o pai de João, da prisão, emitiu uma declaração pública, meu filho me ensinou humildade. Apoio à mudança. Com Tiago seguro em um centro de apoio em Faro, o grupo se reuniu para celebrar, uma fogueira na praia de Comporta, com vinhos do Douro e fados tocados em violas afinadas. Mas um conflito interno surgiu, Rui propôs expandir os lobos para uma ONG formal, Motos pela Igualdade, mas Miguel hesitava. E se virarmos celebridades?
Perdemos a essência da estrada, a liberdade crua. João mediou, olhos fixos nos dele, a essência é nós. Mudamos, mas não nos perdemos. O debate durou até o amanhecer, terminando em risadas e brindes, com Tiago declarando: vocês são meus heróis. Eu quero ser como João um dia. Uma reviravolta veio de onde menos esperavam. A mãe de João, morta há anos, deixara um testamento escondido, revelado agora por um advogado em Lisboa. Dentro, uma carta: meu menino, se você ler isso, saiba que eu te amava além de rótulos. Uso o que deixei para construir pontes. A herança, uma pequena casa em Sintra, se tornou o berço do centro sonhado. João e Miguel a reformaram juntos, martelo em mãos, suor misturado, sonhos tecidos em cada prego. Aqui, jovens como Tiago encontrarão abrigo, disse João, pintando uma parede de azul céu. Miguel parou, pincel na mão. E nós? Encontramos o nosso para sempre. O beijo que se seguiu foi doce, cheio de promessas, o sol filtrando pelas janelas como bênçãos. Enquanto a Comissão Nacional se desenrolava, com prisões e quando em manchetes, João testemunhou uma audiência final em Lisboa. O pai, algemado, o encarou através da sala lotada. Você venceu, filho. Não era vitória, mas catarse, João assentiu, lágrimas silenciosas. Não é sobre vencer. É sobreviver. Fora, a multidão o aplaudiu, e Miguel esperava nos braços abertos. Acabou. Não. Começa agora. A nação, abalada mas resiliente, via nascer uma era, festivais LGBTQ+, em todo o país, de Évora a Braga, com os lobos como patronos honorários. João e Miguel, em Sintra, plantavam sementes, literais e metafóricas, um jardim atrás da casa simbolizando crescimento. Do implorar ao abraçar, riu João uma noite, colhendo tomates. Miguel o puxou para um valsfado imaginário. E além. As luzes de Natal piscavam nas ruas empedradas de Óbidos, transformando a vila medieval em um conto de fadas iluminado, mas para João, a magia era agridoce. O centro em Sintra prosperava, jovens de todo Portugal chegavam, como borboletas saindo de casulos, contando histórias de rejeição em vilas do interior. Tiago, agora voluntário confiante, organizava oficinas de arte, seu talento para desenhar lobos simbolizando renascimento. Mas João carregava um peso novo, dúvidas sobre o futuro com Miguel. E se a estrada o chamar de volta? E se eu for só uma parada, confessou a Rui durante uma visita, o mar de Cascais agitado como sua mente. Miguel, sentindo a distância, mergulhava no trabalho da ONG. Motos pela Igualdade agora rodava caravanas pelo Minho, distribuindo kits de apoio a famílias rurais. Em uma parada em Braga, ele encontrou um velho amigo de juventude, um homem chamado Carlos, bissexual assumido, que o abraçara anos antes em Setúbal. Você mudou, Miguel. Casado e ativista. Quem diria? O reencontro era inocente, mas fotos vazaram nas redes, distorcidas por trolls. O líder dos bikers trai o namorado com ex-amante. A fofoca se espalhou como vírus, atingindo João em Sintra via mensagens anônimas. Ele te usa. Volte para o armário. O confronto veio em uma noite de tempestade, trovões e quando como acusações. Miguel chegou encharcado, encontrando João empacotando uma mala. O que é isso? João, olhos vermelhos, jogou o telefone. As fotos. Explique. Miguel, exausto da estrada, explodiu: era um amigo. Você duvida de mim depois de tudo? As palavras feriram como lâminas, revelando inseguranças profundas, Miguel temendo ser o biker errante, João o garoto salvo que não basta. Eles gritaram até as vozes falharem, então o silêncio caiu, pesado. Eu te amo, sussurrou João, caindo nos braços dele, mas o medo me come vivo. Miguel o segurou, lágrimas misturando-se à chuva na janela. Então lutamos juntos contra ele. Como sempre. A crise os fortaleceu, levando a uma viagem de cura, um retiro nos Açores, ilhas vulcânicas onde a terra fervia sob a pele calma. Lá, em trilhas de lava negra e vistas de oceanos infinitos, eles conversaram nuas almas. Eu fugi da estrada porque você é minha âncora, confessou Miguel, mãos entrelaçadas em uma cratera extinta. E eu temia te prender, admitiu João. Mas o amor não prende, e leva. Eles renovaram votos informais sob o céu estrelado de São Miguel, um anel de lava polida selando promessas. De volta, a nação celebrava Marcos, o aniversário do escândalo Varela, agora feriado simbólico de Dia da Verdade. Em Lisboa, uma estátua abstrata, dois perfis se tocando contra correntes quebradas, erguia-se no terreiro do Paço. João discursou na cerimônia, com Miguel ao lado. Do implorar em Alfama ao abraçar em Sintra, provamos que o amor abala montanhas.
Aplausos ribombaram, mas sombras persistiam. Um processo final contra remanescentes da rede ameaçava a ONG com acusações falsas de lavagem. O grupo contra-atacou unido. Rui usou sua rede de artistas para uma campanha viral, vídeos de jovens contando histórias reais. António, com expertise acadêmica, compilou relatórios irrefutáveis. E João, com o pai, agora um aliado improvável da prisão, fornecendo depoimentos remotos, fechou o cerco. O julgamento em Faro foi um espetáculo, testemunhas desmoronando, juízes atonitos. Vocês perderam, declarou o promotor. A absolvição veio como alívio, e naquela noite, na praia de Armação de Pera, os lobos acenderam uma fogueira vitoriosa, Tiago agora um deles, tatuando seu primeiro lobo. Mas o verdadeiro clímax era pessoal. Miguel propôs formalmente, de joelhos na areia, com um anel de prata forjado na oficina. Case comigo, João. Não na estrada, mas em casa, onde quer que seja. Lágrimas e risos misturaram-se, e João disse sim, o mar aplaudindo com ondas. Enquanto Portugal florescia, paradas do orgulho lutadas, leis inclusivas, João e Miguel planejavam o casamento em Óbidos, vila de livros e amores eternos. Do abalo à âncora, brindou Rui. E assim, o ciclo se completava. O sino da igreja de Óbidos tocava como um coração em festa, e quando pelas muralhas que guardavam segredos de rainhas e poetas, enquanto João ajustava a gravata simples no espelho de uma pousada florida. Aos 21, ele mal se reconhecia, o garoto aterrorizado de Alfama agora um homem com linhas de riso nos olhos, graças a Miguel e aos lobos. Fora, a vila pulsava, convidados de todo Portugal, de ativistas de Porto a pescadores de Setúbal, enchiam as ruas com risos e o aroma de pastéis de nata frescos. Tiago, agora irmão adotivo informal, entregava flores, seu sorriso radiante prova viva da redenção. Miguel esperava no altar improvisado na praça, jaqueta de cor polida trocada por uma camisa branca, nervoso como um novato na estrada. Ele vem, sussurrou a Rui, padrinho ao lado. Ele implorou por você uma vez. Hoje, escolhe. A marcha começou, um fado suave em viola, e João apareceu, braço nu do pai, que saíra em liberdade condicional para o dia, olhos úmidos de um homem transformado. Desculpa, filho, murmurara ele antes. Eu aprendi tarde, mas aprendi. João apertou sua mão. Bem-vindo à família, pai. Os votos foram sussurros que calaram a multidão. Eu te escondi da tempestade, disse Miguel, voz rouca. Agora, te mostro o sol. João, olhos em chamas, respondeu, você me salvou do medo. Eu te dou meu coração, sem reservas. O beijo selou, aplausos explodindo como fogos, e a nação assistia ao vivo, transmitido como símbolo de cura. A recepção no castelo foi um banquete de Portugal, bacalhau à brás, vinhos do Dão, danças que misturavam fado com ritmos modernos. António, com o marido, ergueu um brinde, pelos imploradores que encontram lares. Histórias fluíram, Tiago contando como João inspirara a sair do armário, a mãe de Miguel relembrando o pai redimido em cartas póstumas. Até Ana Costa, agora amiga, anunciou, meu documentário sobre vocês estreia no Festival de Cannes. O mundo vai abalar. Mas nem todo final é sem eco. Na lua de mel nas Ilhas da Madeira, com levadas sussurrando segredos, João e Miguel enfrentaram uma última sombra. Uma carta do pai, não o dele, mas um remanescente da rede, ameaçando expor segredos sujos, falsos. Eles nunca param, disse João, o paraíso vulcânico escurecendo. Miguel rasgou o papel, jogando-o ao vento. Então nós paramos eles, com verdade. De volta, uma coletiva de imprensa, João revelou tudo, transformando veneno em vacina. A ameaça evaporou, e a nação aplaudiu mais uma vez. Anos se passaram como estradas percorridas. O centro em Sintra cresceu, abrigando centenas, os lobos rodavam globalmente, inspirando capítulos na Europa. João e Miguel adotaram Tiago formalmente, uma família tecida de cor e corações. Em noites quietas em Cascais, com o Tejo cantando Berceuse, eles se aninhavam. Do implorar ao Eterno, murmurava João. Miguel sorria. E o que encontramos abalou tudo, para melhor. Portugal, outrora dividido, agora brilhava, amores livres nas ruas de Lisboa, bandeiras em vilas do Alentejo. E em cada curva, uma lição, o amor, uma vez implorado, conquista nações.